Uma série de idosas da Cidade do México foram encontradas mortas e estranguladas dentro dos seus próprios apartamentos que não tinham nenhum sinal de arrombamento. Na época dos assassinatos, a polícia conduziu uma série de investigações e inclusive chegou a prender algumas pessoas, mas cometeu diversos erros. Nesse episódio, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Você vai acompanhar comigo o que estava acontecendo no México, a investigação, os assassinatos e a gente vai descobrir juntos quem cometia esses crimes. O que eu posso te adiantar é que esse caso envolve sim um serial killer e que essa pessoa em questão chegou a ser presa. Mas ô historinha cheia de plot twist. E bom, apesar desse formato que eu decidi inventar moda agora, nesse episódio é óbvio que eu vou te contar o que estava acontecendo no México, vou te contar todos esses assassinatos e tudo mais. A gente vai descobrir juntos quem cometeu esses crimes e óbvio que no final eu vou te contar o que você pode visitar na cidade do México que te conte mais sobre essa história. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. México, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Nessa época, o país estava passando por uma série de mudanças, principalmente na política. Mas além dessas mudanças políticas, um ponto que é muito interessante de se trazer para esse episódio, porque ele é muito importante para esse episódio em questão, é que já nos anos 90 vinha crescendo no México um orgulho da identidade mexicana. Nessa época, então, estava muito em alta essa coisa da valorização, da cultura tradicional, da arte e da música. Claro que já tinha todo o efeito da globalização e principalmente os mais jovens, eles consumiam muito conteúdo americano, por exemplo. Mas chamava a atenção essa coisa da cultura e do orgulho mexicano. E dentre essas coisas que faziam parte da identidade mexicana, tava a grande valorização das avós da sociedade, as mulheres idosas ou as abuelitas. As avós eram vistas como santas mesmo, gente, como divindades, as mulheres ideais, figuras extremamente cruciais e principalmente respeitadas da sociedade mexicana. Basicamente, elas estavam acima ali de tudo e todos. Aqui, inclusive, se você tá vendo a versão em vídeo, você vai perceber que eu coloquei umas fotos de uma atriz muito famosa mexicana que ficou exatamente sendo o rosto dessa tal abuelita perfeita e ideal. Não à toa, ela foi o rosto de uma marca de chocolate da Nestlé chamada Abuelita. Enfim, eu trago esse contexto todo só pra te mostrar e pra ressaltar como essa imagem da vozinha, da abuelita, ela era muito importante e muito respeitada no México. Então, quando começam a acontecer assassinatos de mulheres idosas na cidade do México principalmente, vocês podem imaginar o baque que foi pra sociedade e como isso ganhou muito espaço na mídia, principalmente nos anos 2000. Um desses casos que aconteceu em novembro de 2002 foi de uma senhora de 64 anos, chamada Maria de la Luz González Anaya. Ela foi encontrada já morta dentro da sua própria casa na cidade do México. No caso, ela foi estrangulada com um cordão e não tinha ali nenhum sinal de arrombamento na casa, mas alguns itens estavam faltando. E então, em 2003, o negócio se intensificou bastante. Começaram a surgir vários casos muito parecidos, que seguiam tanto o mesmo perfil de vítima quanto o mesmo modus operandi. As vítimas, então, eram sempre mulheres idosas, que tinham ali entre 60 e 85 anos, que moravam sozinhas e que de alguma forma deixavam o assassino entrar. E o assassino, ele sempre usava o mesmo modus operandi. Ele, no caso, estrangulava a vítima sempre usando algum tipo de cordão. Podia ser tanto o cordão de uma cortina, por exemplo, essas abraçadeiras, quanto, por exemplo, um cordão de um roupão, ou até mesmo cabos de eletrônicos, então um cabo de televisão ou de rádio daquela época. E a pessoa chegava a pegar alguma coisa ali da casa da vítima e fugia sem deixar vestígios, ou pelo menos quase sem deixar vestígios. Foi então nesse mesmo ano de 2003 que a polícia entendeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Claro que logo de cara as pessoas começaram a falar, será que é um serial killer? Só que no México, o México, aliás, só tinha tido um serial killer ao longo da sua história, que foi em 1900 e bolinha. Então a polícia pensava muito do tipo, como assim? Um serial killer na cidade do México? Do tipo, isso nunca aconteceria. A gente tá falando do México e da cidade do México. Então eles descartavam essa hipótese, eles não davam muita bola para essa ideia não. Mas digamos que apesar de descartar essa possibilidade de ser um serial killer e deles pensarem que eram homicídios específicos, isolados que estavam acontecendo, uma sementinha foi plantada assim. Essa sementinha não foi só plantada na polícia, tá? A própria mídia também já começou a estranhar, também achou que tinha muita coincidência rolando
e já começou a falar de um tal mata-viejitas, ou mata-velhinhas na tradução literal. E por mais que a polícia do México negasse que tivesse um serial killer à solta na cidade do México, gente, eles pensavam nisso sim. Até porque eles foram pedir ajuda para outros países, como por exemplo a França, que já tinha lidado com o serial killer, exatamente ali para trazer um treinamento de como identificar um serial killer e tudo mais. Então assim, por mais que eles neguem nesse primeiro momento, eles já estavam suspeitando que podia ser um serial killer sim. E de volta ao México como um todo, assim, como eu comentei lá no comecinho do episódio, tinham várias mudanças políticas acontecendo no país, mas na cidade do México também especificamente. Na cidade do México, o AMLO, ou o André Manuel López Obrador, por isso que é mais fácil falar AMLO, que talvez você até reconheça esse nome porque ele foi prefeito da cidade do México, depois ele virou presidente do México, ele implementou ali um programa de ajuda a idosos. Esse programa ficou conhecido como Pensão Alimentária para Adultos Maiores de 70 anos. Assim, aqui eu tô falando em português, mas pensa nisso em espanhol. Essa iniciativa, como o próprio nome já meio que leva a crer, nada mais era do que uma pensão que era dada mensalmente para idosos, numa tentativa tanto de melhorar a qualidade de vida deles, quanto valorizar essas pessoas. Lembrando aqui tudo aquilo que eu já falei da identidade mexicana e dessa cultura mesmo de valorizar os idosos. Então assim, só tenha em mente, tá tudo super interligado. Mas tá, por que eu trago esse contexto do que estava acontecendo na cidade do México? Porque aqui a gente tem um detalhe muito importante em todos os assassinatos. Em nenhum deles tinha sinal de arrombamento nas casas. Ou seja, em outras palavras aqui, a vítima abriu a porta para o assassino ou a assassina, né? E deixou essa pessoa entrar. E a polícia então logo foca nisso e começa a tentar entender como a pessoa fazia isso, né? Como que ela ganhava a confiança das senhorinhas e como que ela entrava na casa delas. Foi quando eles ligaram os pontos e entenderam que muito provavelmente o assassino ou se passava por alguém da área da saúde, sei lá, um enfermeiro ou algo do gênero, ou alguém que trabalhasse para o governo exatamente nessa questão da pensão oferecida pelo governo. Ou seja, sei lá, essa pessoa poderia bater ali na porta das velhinhas e falar: ai, olha, você precisa tirar, né, esse cartãozinho aí para você ter acesso ao que o governo tá oferecendo, deixa eu entrar aí, vamos confirmar os seus dados. Enfim, essa foi a suspeita inicial da polícia. E por que disso? Porque, no caso, a maioria dos casos dos assassinatos tiveram testemunhas que disseram ver uma pessoa alta, forte, de cabelo curto, vestindo um jaleco branco, ali nas proximidades da casa da vítima antes ou depois do assassinato. E assim, gente, era praticamente sempre a mesma pessoa. Os relatos das testemunhas eram sempre o mesmo. Uma pessoa alta, forte, cabelos curtos e que devia ter algo ali entre 45 e 48 anos. A partir daí, conseguem então desenhar um retrato falado, mas de uma mulher com traços masculinos. E aqui eu coloco entre 1 milhão de aspas, porque no caso são palavras da polícia mexicana e não minhas. Eu preciso te dizer que a polícia descartou na hora esse retrato falado e essa ideia de que poderia ser uma mulher com traços masculinos. Por quê? Porque na cabeça deles, uma mulher jamais seria capaz de cometer um crime como esses, exatamente pela força que era precisa para estrangular as vítimas. Porque sim, elas eram estranguladas com muita força. Até que a gente chega em abril de 2004, quando a polícia estava lá de boa fazendo seu trabalho, investigando, enfim, vivendo a sua vida, e recebe uma ligação de um homem falando que a mata-viejitas, porque sim, a essa altura do campeonato o nome já tinha pego, estava ali no banco em que ele estava e que sim, era uma mulher. A polícia então sai correndo, vai até o banco e quando ela chega lá, realmente repara que tem uma movimentação estranha por parte dessa mulher. Quer dizer, essa mulher ela realmente parece meio incomodada ali com a presença da polícia, parece meio nervosa e tal. Então a polícia vai lá e prende ela, falou, né, vamos ali para a delegacia bater um papinho. Essa mulher em questão era Matilde Sanches. A Matilde Sanches, na época, ela era uma enfermeira, ela tinha 45 anos e ela se parecia bastante com o retrato falado, realmente dava pra ver ali algumas semelhanças, mas só. Ela realmente não tinha mais nada que pudesse ligar ela aos assassinatos, eram só coincidências mesmo, o fato dela ter 45 anos, o fato dela ser uma enfermeira, que era o perfil que estavam procurando, né, e o fato dela parecer com o retrato falado, mas de resto, realmente, a polícia não encontrou nada que pudesse ligar ela à série de assassinatos que estavam acontecendo. Então foi uma questão de tempo para a polícia, né, interrogar ela e deixar ela ir. Lembrando que ainda em 2004 a polícia não assumia que existia um serial killer, tá? Tava tentando conversar com ela sobre
alguns assassinatos ou um assassinato pontual, alguma coisa assim. A polícia ainda não trabalhava com essa hipótese. Mas, de novo, gente, eu preciso trazer a contradição com relação a isso, porque, mais uma vez, não se estava falando em serial killer, mas sim, gente, a polícia suspeitava disso já. Isso porque, dias antes da prisão da Matilde, a polícia tinha se deparado com mais um caso de assassinato de uma idosa de 75 anos, exatamente seguindo o mesmo padrão da vítima e exatamente o mesmo modus operandi. Na ocasião em questão, o chefe do departamento de polícia chegou a se pronunciar e basicamente o que ele falou foi: realmente tem muitas coincidências rolando, sim, é o mesmo modus operandi, sim, do tipo, tudo leva a crer que é um serial killer, mas ainda não estamos trabalhando com essa possibilidade de ser um serial killer. E, como se não bastasse, esse mesmo chefe ainda falou: esse caso dessa senhora de 75 anos não tem nada a ver com um serial killer, foi um assassinato isolado, tá bom? A gente tá trabalhando com a hipótese, mas foi um assassinato isolado, não tem nada a ver com serial killer. Spoiler, tinha sim a ver com serial killer. E assim, existem uma série de diferentes hipóteses do porquê que a polícia estava agindo desse jeito. A hipótese mais forte, que eu vou ser bem honesta com vocês, é a que eu acredito também, é que nessa época, como eu comentei, estavam rolando mudanças na política do México, estavam rolando mudanças na cidade do México, estavam rolando uma série de coisas ali, e ninguém queria assumir que tinha um caso de um serial killer atuando na cidade do México, atacando velhinhas, que eram, né, de novo, o coração do México, e que a polícia não estava conseguindo prender essa pessoa. Então, assim, assumir que tinha um serial killer à solta na cidade do México mostrava ali uma certa incompetência por parte da polícia e um problema muito grave de segurança pública. Mas seja como for, entre trancos e barrancos, assumindo que tinha um serial killer ou não assumindo que tinha um serial killer, o ponto é que a polícia estava sim investigando e estava indo muito atrás para saber quem era essa pessoa que ficou conhecida como a Mata Viejitas, ou quem eram esses assassinos, já que eles não estavam trabalhando com a hipótese de ser um serial killer. E nesse tempo todo, tá? Eu tô comentando pouco, mas os assassinatos das velhinhas continuavam acontecendo, tá bom? Você vai até perceber que eu não tô trazendo tanto os nomes, as idades ou quantos casos foram em cada mês ou que seja, porque, e isso fica até de curiosidade aqui, esse foi um ponto muito difícil da elaboração do roteiro desse episódio. É bastante difícil você encontrar informações que te falem, assim, detalhes de quem eram as vítimas, das vítimas, assim, uma ordem cronológica falando de quem foi assassinada quando, enfim, sabe? O que você encontra mais são números mais gerais, e que eu vou trazer isso mais pra frente, mas assim, do tipo, em 2003 aconteceram tantos assassinatos, em 2004 aconteceram tantos assassinatos. O que eu preciso só que você tenha em mente é que foram vários, e que enquanto tudo isso estava acontecendo, várias senhoras idosas foram encontradas mortas nas suas casas, exatamente seguindo o mesmo padrão. E, mais além disso, claro, a mídia estava caindo matando em cima e a sociedade estava extremamente assustada e preocupada. Mas lembra que eu disse que o assassino, ele não costumava deixar nada para trás na casa das suas vítimas? Pois bem, na verdade sim, ele deixava. Ele deixava pedaços de impressões digitais. Só que, claro, era muito difícil para a polícia da época conseguir tirar alguma informação útil desses pedaços de impressões digitais. E o pouco que eles conseguiam tirar de informação não batia com ninguém ali da base de dados da polícia. Até que um dia, durante uma das investigações de uma das cenas de crime, né, do assassinato de uma senhora, eles encontraram uma impressão digital inteira em um copo. Essa impressão digital foi o que levou a polícia a prender mais uma pessoa relacionada a esse caso, no dia 1º de abril de 2004. Era ela, Araceli Vázquez Garcia. Como eu comentei, essa impressão digital ela foi encontrada em um copo na casa de uma vítima, que era a Glória Enedina Riso Ramírez, de 81 anos. O assassinato em questão tinha acontecido no dia 28 de outubro de 2003, mas a polícia só chegou no nome de Araceli em abril de 2004. Mas além disso, a polícia também fez uma busca, na casa da Araceli e encontrou ali joias que pertenciam à vítima. Enfim, gente, assim, não tinha como negar, mas a Araceli negou. Ela negou e negou mais uma vez. Ela assumiu que sim, ela tinha roubado a Glória, assim como ela já tinha roubado outras mulheres idosas, e que sim, ela usava o mesmo modus operandi do Mata Viejitas, no sentido de
como ganhar a confiança daquela senhora idosa para poder entrar na casa dela, mas que ela não era uma assassina. E ela, na verdade, foi ainda mais além, tá? Ela disse que, no caso, a polícia tinha plantado as evidências na casa dela. A Araceli tinha 39 anos na época, 1,56 de altura, cabelos curtos e, como eu comentei, ela admitiu desde o começo que sim, ela abordava suas vítimas oferecendo ajuda com algo relacionado aos benefícios do governo para poder entrar na casa delas e roubar essas pessoas. Mas, de novo, ela negou que ela era uma assassina. Ela claramente foi presa e começaram a investigar a relação dela com 5 assassinatos. Testemunhas de casos anteriores foram chamados ali na delegacia exatamente para ver se eles reconheciam a Araceli. E eu preciso dizer, nenhum deles reconheceu. O que eles diziam é que a Araceli era muito baixinha quando comparada com a pessoa que eles viram ali, que eles suspeitavam de ser o ou a Mata Verritas. Mas seja como for, gente, a Araceli ela foi sim presa e saiu em todos os jornais possíveis e imagináveis que a Mata Verritas era uma mulher e que ela tinha sido presa. Até que outro assassinato aconteceu ainda em abril. E outro assassinato aconteceu também em agosto. Em setembro, a polícia de repente encontrou um outro suspeito, e dessa vez era um homem. O nome dele era Jorge Mário Tablas Silva. Assim como a Araceli, a impressão digital dele também teria sido encontrada na casa de uma vítima, e ele estava sendo acusado ali de 4 assassinatos. E vocês lembram que para a polícia fazia todo sentido ser um homem, né? Então assim, gente, para eles era do tipo... Fim de papo, pegamos o Mata Verritas, é um serial killer, é um homem, como a gente já vinha falando que era, e na verdade eles não falavam que era um serial killer, mas tudo bem. E enfim, fim de papo, acabou esse caso. Só que, gente, todas as testemunhas de todos os casos diziam que era uma mulher, a pessoa que eles viram do lado de fora da casa das vítimas. Menos uma. Uma testemunha ali falou que poderia sim ser um homem, mas que se for ele estava fantasiado de mulher. E pronto, a polícia logo se prendeu a isso, falou... Tá resolvido, é isso, é um homem sim, um homem que se vestia de mulher para enganar as velhinhas, e pronto, prendeu o Jorge e falou, é isso, acabou, resolvemos esse caso. Mas a polícia não conseguiu sustentar o caso. 2 das 4 acusações de assassinato caíram por terra, foram retiradas, assim, e essa testemunha, essa única testemunha que falou que poderia ser um homem fantasiado de mulher, depois de pensar melhor, falou, não, era uma mulher mesmo. De qualquer forma, seria o Jorge, então, o Mata Verritas? O caso estava resolvido, não estava resolvido, e aí? Nisso, vamos lembrar, então, que a gente estava em 2004 e já tinham rolado assassinatos em janeiro, em abril e em agosto. O Jorge foi preso em setembro e aí rolaram assassinatos, no plural, em outubro e dezembro. Depois, então, que o Jorge e a Araceli foram presos. Foi nessa mesma época que começou a surgir uma suspeita e um boato de que, quem sabe, talvez, de repente, a polícia tivesse tão desesperada para solucionar esse caso e para encerrar esse caos que estava rolando na Cidade do México, que quem sabe sim, eles plantaram algumas evidências, eles prenderam as pessoas meio no calor do momento ali, sem provas o suficiente para isso, realmente numa tentativa de acabar com esse caos que estava acontecendo, acalmar a mídia, acalmar a sociedade. E aqui um adendo bem, mas bem importante. A essa altura do campeonato, finalmente a polícia entendeu, quer dizer, eu acho que eu já tinha entendido antes, tá? Mas finalmente assumiu que sim, se tratava de um serial killer. E bom, ficou muito claro pra todo mundo que a Araceli e o Jorge não eram o ou a Mata Verritas. Mas a Araceli ainda assim ficou presa, tá? Ela foi acusada no caso de roubar idosas, né? De enganar idosas e roubar idosas. E spoiler, ela tá presa até hoje. E o Jorge, eu vou ser bem honesta com vocês, pouco se sabe sobre ele, pouco se fala dele, mas um boato muito, muito, muito forte é que ele morreu na prisão. E nisso, meu povo, a gente consegue chegar em 2005. Em 2005, o ano já começa com assassinatos. Então, em janeiro e em março já são reportados 2 assassinatos de 2 mulheres idosas, seguindo exatamente o mesmo perfil e o mesmo padrão. Elas foram estranguladas nas suas casas, usando cordões, a casa não tinha sido arrombada e alguns itens estavam faltando. Em junho, mais um caso é relatado, e nisso, gente, a polícia simplesmente falou, chega, sabe, vamos lançar uma força-tarefa aqui, vamos com os 2 pés no peito, porque assim, não tá dando mais. Mais de 100 oficiais, então, foram enviados às ruas dos bairros onde esses assassinatos estavam acontecendo, para fazer ali uma ronda super intensa e, quem sabe, encontrar esse serial killer.
Na época, a polícia também estava se baseando nos retratos falados, para ver se também encontrava nas ruas, assim, pessoas que se assemelhassem aos retratos falados. E você viu, né, que eu dei ênfase no plural, é porque, no caso, eles estavam trabalhando com mais de 125 retratos falados. E assim, gente, posso ser bem sincera aqui? Posso, né? A gente já é amigos, mais do que qualquer coisa. A polícia estava completamente perdida. Para se ter uma ideia, trazendo aqui um exemplo, num primeiro momento a polícia queria lançar uma operação chamada Parques e Jardins, porque percebeu que todos os assassinatos eles aconteciam perto de parques ou jardins. Então eles achavam que a Mata Vierritas ou o Mata Vierritas, eles ficavam ali no parque dando bobeira e esperavam uma senhorinha voltar sozinha para casa, ficavam observando se mais ninguém chegava, iam lá, batiam na porta e matavam a senhorinha. Só que pouquíssimo tempo depois eles perceberam que não, na verdade não eram os parques, gente, assim, não tinha nada a ver. Algumas casas ficavam sim perto de parques e jardins, mas não eram todas, não era esse um padrão. O que sim era um padrão é que essas casas todas, e aí sim, todas, ficavam perto de avenidas grandes, o que facilitava ali uma fuga rápida. E assim, gente, o perfil do assassino continuava sendo uma incógnita, assim, e super confuso. A polícia continuava negando que o assassino poderia ser uma mulher, ainda usando aquele argumento de que uma mulher não teria força suficiente para estrangular uma senhorinha do jeito que as senhorinhas estavam sendo estranguladas. Mas todas as testemunhas continuavam falando que viam uma mulher, e os retratos falados, gente, eram de mulher. Enfim, aqui até também abrindo o jogo com vocês mais uma vez, tô abrindo super o jogo já. Mas, assim, esse é um ponto bem confuso também dessa história, tá? Que me custou bastante pra fazer esse roteiro, porque a polícia não seguia uma linha cronológica clara, assim, de tipo, da investigação. Tinha hora que eles falavam, poderia ser uma mulher, mas depois eles voltavam atrás. Da mesma forma isso do serial killer, assim. Num primeiro momento negaram super, aí depois eles falavam, mas pode ser, aí depois eles voltavam a negar. Então, assim, realmente era muito confuso nessa época quem eles estavam procurando e o trabalho que eles estavam fazendo. Eles estavam realmente muito perdidos. E ainda nessa linha da força-tarefa, a polícia também começou a dar uma série de instruções, assim, para famílias que tivessem alguma mulher idosa. Então, basicamente, o que eles orientavam a família era de não deixar essa senhora idosa sozinha na casa dela, ou instruir ela a não abrir a porta para ninguém estranho, não confiar nesse discurso de ajuda do governo ou o que seja. A polícia também começou a fazer pronunciamentos na televisão, falando para caso, né, a população visse ali alguma senhorinha idosa acompanhada de alguém suspeito, vestindo jaleco, aquela coisa toda, para ligar para um número específico. Ou seja, né, em outras palavras, assim, a polícia começou a tomar uma série de medidas numa tentativa de impedir que novos assassinatos acontecessem e conseguir pegar, então, ou a Mata Vierritas. Bom, e nisso as investigações foram seguindo, a população seguia super apavorada, a mídia continuava caindo em cima da polícia, os assassinatos continuavam acontecendo. E assim, é aquilo, gente, tava todo mundo muito perdido, tá? Inclusive nessa época, assim, nesse meio de 2005, começaram a suspeitar que de repente Mata Vierritas poderia ser um grupo. Foi aquilo que eu comentei agora há pouco, assim, a polícia de fato tava muito perdida, a população tava super apavorada, tava tudo assim bem confuso. Até que a gente chega no final de 2005. Quando Carmen Camila González Miguel, uma senhorinha de 82 anos, é encontrada morta na sua casa, enforcada, né? Estrangulada, na verdade, sem nenhum sinal de arrombamento na porta, com alguns itens dela faltando e uma pessoa alta, forte, vestindo um jaleco, de cabelo curto, foi vista fora da sua casa momentos antes. O ponto é que Carmen era a mãe de um criminologista extremamente famoso do México. Então, ela era uma figura bastante conhecida e bastante respeitada ali na comunidade. Então, depois desse assassinato em questão, a pressão em cima da polícia, assim, triplicou. Se eu falei que eles já foram com os 2 pés no peito ali atrás quando eles falaram chega, aqui, gente, foi a hora que eles realmente se olharam no espelho e falaram F, a gente precisa fazer alguma coisa séria. E aí eles pegaram os 2 pés no peito e colocaram 2 pés no peito em cima. Então foi nesse ponto, depois de tudo isso, que eles se olharam no espelho e falaram: a gente precisa rever todo o perfil desse serial killer e sim, vamos trabalhar com a hipótese de que pode ser uma mulher. Com isso, eles refizeram mais uma vez o retrato falado, usando como base os outros retratos falados, mas assim, para chegar em um único retrato falado, levando sim em consideração que era uma mulher, e começaram a levar mais a sério os testemunhos das pessoas que falavam que tinham visto essa mulher.
E nisso eles reforçaram ainda mais o patrulhamento que eles já estavam fazendo e começaram até a contratar idosas ali para atuarem como vítimas, enfim, realmente para tentar pegar essa pessoa, né, esse assassino no flagra. Mas nada aconteceu. Absolutamente nada. Nenhum assassinato aconteceu logo depois disso. A polícia, num primeiro momento, estranhou bastante, tá? Porque, assim, de novo, né? Eu acabei não trazendo esses detalhes de quando exatamente cada assassinato aconteceu, porque são informações que faltam mesmo. Mas, na época, assim, o que se fala é que o intervalo dos assassinatos começou sendo anos, né? Então, tinha um ano ali entre um assassinato e outro, depois passaram a ser meses, depois passaram a ser semanas, e nesse momento específico, as semanas estavam diminuindo. Então, se eram 2 semanas antes, agora estavam acontecendo assassinatos toda semana. E, de repente, fim. Parou. Não tinha mais nenhum assassinato acontecendo. Boatos da época dizem que a polícia chegou a suspeitar, inclusive, que o serial killer teria cometido suicídio. Até que a gente chega, então, em janeiro de 2006. Nesse mês específico, em um dia específico, um homem de 25 anos, chamado José, ele estava voltando para sua casa normalmente depois de um dia de trabalho. E ele morava numa casa que era assim, dividida em 2. Tinha a parte da frente da casa, que morava a dona dessa casa, que era uma idosa chamada Ana Maria, de 89 anos. E a parte de trás da casa, ele alugava, ele era o inquilino. Então ele tinha ali o seu quartinho e tudo mais, mas eles dividiam a cozinha e alguns espaços comuns da casa. E eles tinham, assim, uma relação muito boa, os dois. Tanto que eles costumavam passar várias horas na cozinha, fumando e conversando sobre a vida. Eles se falavam todo santo dia. Mesmo quando eles não conseguiam se encontrar antes do José sair para trabalhar, por exemplo, eles costumavam deixar bilhetinho um pro outro. Eles tinham uma relação, assim, muito próxima. Então, quando ele voltou para casa nesse fatídico dia de janeiro de 2006, ele estava voltando normal, como sempre, e ele percebeu que a porta da frente estava aberta e as janelas estavam abertas também. Então ele pensou, a Ana Maria, né, a senhorinha aqui, que é dona da casa, deve estar em casa. E ele assobiou para ela. No caso, eles tinham o costume de assobiar uma música juntos, então ele assobiava o comecinho e ela terminava. Então ele, assim, pra anunciar que ele estava chegando, ele assobiou o comecinho, esperando que ela fosse terminar ali, só que ela não terminou. E nisso ele achou muito estranho, porque ele falou, ué, será que ela não tá em casa, mas ela teria deixado a porta aberta e as janelas abertas? Tipo, ela não faria isso, sabe? Gente, ela é uma vovozinha. Vovozinhas fecham tudo antes de sair de casa. Então ele falou, bom, deixa eu ver o que tá acontecendo. Ele entrou então na casa e não viu nada nem ninguém. Aí ele foi até o quarto dela e no quarto dela ele viu que tava tudo revirado. Aí já começou a dar aquela taquicardia, aquela palpitação. Ele falou, puta, tem alguma coisa errada aqui acontecendo. E aí ele começou a correr pela casa pra tentar achar a Ana Maria. E foi quando ele foi para a sala de TV. Na sala de TV, ele encontrou a Ana Maria caída no chão, estrangulada, com um estetoscópio em volta do pescoço dela. Estetoscópio, para quem não se lembra, é aquele aparelhinho médico, assim, que os médicos usam para ouvir seu coração, sua respiração, ou quando vai tirar sua pressão, eu morro de aflição disso, colocam ali no braço, assim. Então, ela tava com um estetoscópio enrolado em volta do pescoço, com um nó, né? Ela tinha sido estrangulada usando o estetoscópio. E assim, gente, ele não teve tempo de reagir. Porque na hora que ele viu a Ana Maria caída no chão, ele olhou pra frente e ele se deparou com uma mulher alta, forte, de cabelo curto, usando uma jaqueta vermelha e com 2 sacolas nas mãos. Eles se olharam por alguns segundos, assim, meio no choque de ver um ao outro, e a mulher simplesmente passou por ele e saiu da casa meio apressada. Ele, então, claramente, né, depois de se recuperar de todo esse choque, ele foi atrás dela e ela começou a acelerar cada vez mais o passo. Então o José começou a gritar, começou a pedir ajuda, começou a falar, gente, tipo, socorro, peguem essa mulher matou a Ana Maria, pelo amor de Deus. Nisso, 2 policiais que estavam fazendo patrulhamento ali na região ouviram a gritaria e foram ver o que estava acontecendo. Eles, então, conseguiram parar a mulher, que era Joana Barraza Zampério. Ela tinha 48 anos quando foi presa, tinha 1,75 de altura e era forte, muito forte. Nas sacolas, a polícia encontrou uma série de carteirinhas de aposentadoria de idosos e documentos ali que comprovavam que ela trabalhasse para o governo, ajudando exatamente nessa questão da assistência que eu comentei lá em cima no episódio, lá atrás. E ela carregava também nessas sacolas aparelhos médicos, assim, para tirar pressão, essas coisas assim. Mas posso te dar um spoilerzinho aqui? Ela não trabalhava nem para o governo e nem era da área de saúde. Ela claramente foi levada para a delegacia, né? Foi presa em flagrante e ela foi interrogada. No caso, se descobriu que Joana Barraza Zampério era lutadora de luta livre, um esporte bastante famoso no México.
E o seu codinome era a Dama do Silêncio. Isso explicaria o porquê ela era muito forte, por exemplo. Mas bom, ela negou ser a Mata Verritas. Ela disse que ela tinha sim matado a Ana Maria, mas porque elas se desentenderam. Então, assim, ela teria prestado um serviço para Ana Maria e ela tinha cobrado um valor, a Ana Maria teria se recusado a pagar esse valor, elas discutiram, a Joana perdeu a cabeça, ficou nervosa e estrangulou a Ana Maria. Mas, de novo, ela negou ser o serial killer que a polícia estava procurando. Afinal de contas, não era um homem? Mas nisso a polícia foi lá, fez a sua investigação. E você lembra que eu comentei que a polícia tinha encontrado impressões parciais em cenas do crime? Pois bem, essas impressões digitais parciais agora tinham uma pessoa para dar cara à impressão parcial. E no caso, essa cara era de Joana. E assim, gente, aqui eu não tô falando de uma impressão digital em uma cena do crime, tá? E eu acho que até ficou meio confuso o que eu falei, mas basicamente a polícia conseguiu bater a impressão digital encontrada em várias cenas do crime com a impressão digital da Joana. E para piorar a situação dela, ela ainda foi reconhecida por testemunhas como sendo a mulher que viram do lado de fora das casas. E se você pensa, bom, caso resolvido, né, não precisa mais comprovar absolutamente nada, a gente já tem uma pessoa aqui para provar, tá tudo sob controle, o negócio ainda fica um pouquinho mais creepy. Isso porque a polícia fez uma busca e apreensão, né, na casa da Joana, e eles encontraram uma série de coisas um tanto quanto perturbadoras. Eles encontraram, então, itens das vítimas, confirmando aquilo, né, que ela, no caso, pegava souvenirs das vítimas. Lembra que eu falava que algumas coisinhas estavam faltando da casa das vítimas? Pois bem, a Joana costumava pegar como souvenir mesmo dos assassinatos que ela cometia, e ela costumava juntar também recortes de jornais com notícias da Mata Verritas. Então ela era, sim, a Mata Verritas. E sim, a serial killer era uma mulher. A primeira mulher serial killer do México. E ela foi julgada em 2008, sendo acusada de ter cometido 10 assassinatos, mas ela era suspeita ali de ter cometido 49. Esses assassinatos em questão, esses 49, eles teriam acontecido entre 1998 e 2005. E assim, gente, ela confirmou só, ela admitiu só ter matado Ana Maria, mas em alguns relatos ali, algumas interrogações com a polícia, ela chegava a dizer que ela tinha matado mais gente, aí ela voltava atrás. Ela chegou a mostrar para a polícia como que ela estrangulava as vítimas, no plural, mostrando o nó que ela dava e como que ela usava força para matar as vítimas. Só que aí ela negava, uma coisa assim um pouquinho confusa também. E nessas conversas que ela tinha com a polícia, nesses interrogatórios, ela acabou se abrindo sobre a sua vida, a sua infância, e ela contou que a mãe dela agredia muito ela quando ela era criança. E quando ela ficou adolescente, a mãe dela simplesmente trocou ela por uma caixa de cerveja. Ela basicamente vendeu a filha para um homem bem mais velho em troca de uma caixa de cerveja. E esse homem bem mais velho, no caso, ele estuprava a Joana. Tanto que ela engravidou do primeiro filho, exatamente desse cara. E esse primeiro filho, ele teria morrido anos depois de ser agredido durante um assalto. E ainda em 2008, mas no dia 31 de março, saiu o veredito do seu julgamento. Ela foi acusada de cometer 16 assassinatos e roubo qualificado. Ela foi sentenciada, então, a 759 anos de prisão, sendo a pena mais longa do México, e eu acho que eu nem preciso dizer que ela tá presa até os dias de hoje. E antes de pular para as dicas de viagem, eu só queria trazer aqui, como prometido, o número de assassinatos de mulheres idosas que aconteceram em cada ano, que, suspeitam que tenham sido cometidos pela Joana, pela Mata Verritas. Então, em 1998, tiveram 2 casos que seguiram, o mesmo modus operandi, mesmo padrão de vítima, todas essas coisas assim. Em 1999, mais 2. E em 2001, ou seja, teve um gap aí de um ano, mais 2. E em 2002, mais 2. Aí, em 2003, o negócio se intensifica e o número de vítimas pula para 12. Em 2004, foram 17 vítimas. Em 2005, 11 vítimas, ou seja, diminuiu o número de vítimas, e isso que chamou a atenção da polícia. E em 2006, somente uma vítima, que foi Ana Maria, que, ela foi pega ali em flagrante. Interessante ressaltar aqui também que depois que ela foi presa, não aconteceu mais nenhum assassinato de senhora idosa, enfim, no mesmo padrão e no mesmo modus operandi. E bom, dito tudo isso, eu termino o episódio de hoje.
Episódio que eu não sei se pra vocês ele vai ser tão pesado quanto foi pra mim pra produzir. Assim, de novo, né, aquilo que eu falei. Procurar as informações foi um pouquinho difícil, porque assim, você não encontra com muita facilidade a linha cronológica dos fatos, você não encontra com facilidade a lista de vítimas, os nomes das vítimas, as histórias das vítimas, então foi um caso bem dificilzinho assim, de produzir, mas tem um documentário na Netflix, chama A Dama do Silêncio, eu acho, né, acho que tá no português total, enfim, que me ajudou muito a esclarecer várias coisas, me ajudou muito a entender muitas coisas, mas também me deixou muito confusa na linha cronológica, porque o documentário, ele não te mostra tão bem assim que ano é o que e o que tá acontecendo, mas se você quiser assistir esse documentário, eles ilustram mais, até um ponto que eu vou trazer aqui, mas eles conseguem ilustrar mais, eles conversam com a família das vítimas, então eles conseguiram ter acesso a fotos, eles encenam como aconteceram os assassinatos, conseguem recriar, enfim, então eles conseguem ilustrar muito melhor, mas até por conta disso eu acho que foi muito pesado pra mim. Assim que eu comecei esse roteiro, eu falei, ai, por que eu tô fazendo esse caso? Porque, gente, eu fiquei tão angustiada falando sobre senhorinhas sendo assassinadas. Ai, não gostei não. Mas tudo bem, eu sou aquela pessoa que quando começa uma coisa precisa ir até o final. Então, quis trazer aqui. Mas, nossa, achei uma história pesada e que, mais do que ser pesada por si só, me deixou também muito confusa. Foi muito difícil elaborar esse roteiro exatamente pela dificuldade aí de encontrar informações. Então eu espero, do fundo da minha alma, que vocês tenham conseguido entender a linha cronológica de tudo que eu trouxe, que vocês tenham conseguido entender a dimensão desse caso para a cidade do México e para o México como um todo, e que vocês tenham gostado de bancar os detetives comigo. Até se você estiver ouvindo até aqui, eu vou te pedir para você comentar nesse episódio, ou no Spotify, né, ou no YouTube, comentar um emoji de lupin, ou vários, se você quiser, para me contar se você gostou de ter bancado o detetive comigo e se fez sentido esse novo formato de vocês literalmente acompanhando as investigações junto comigo, ao invés de eu só chegar e falar desde o começo quem é a serial killer e tudo mais. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Mas bom, tá. Bora pras dicas de viagem, gente. Bora falar de viagem, bora falar de outra coisa. Assim, gente, eu preciso começar dizendo que a cidade do México é uma cidade cheia de museus. Não necessariamente você vai encontrar um museu específico que fale ou sobre a Mata Viejitas ou sobre a época em que os assassinatos aconteceram. Até porque, né, vamos lembrar, a gente tá falando dos anos 2000, não tá tão longe assim, não. Pelo que eu vi aí num contexto geral, assim, existem muitos museus que têm exposições temporárias. Inclusive tem um museu da Polícia do México que teve uma exposição temporária sobre serial killers, por exemplo. E tem outros museus ali que podem acabar te contando mais sobre o contexto da época aqui que eu trouxe, mas sinceramente não é isso, esse não é o foco, e não tem algum museu que tenha uma exposição fixa sobre os anos 2000 e que acabe te contando mais. Então eu decidi focar numa outra coisa aqui muito importante para a cidade do México. E para o México como um todo, né, na verdade. No caso, o que eu vou focar aqui nas minhas dicas de viagem é a luta livre ou a lucha libre. Assim, gente, eu acabei não dando tanto ênfase na questão da Mata Viejitas ter sido lutadora de luta livre e não trouxe... Eu vou falar luta livre, tá, gente? Não vou ficar mais falando em espanhol, não, porque falei agora, fiquei com vergonha alheia. Mas, assim, eu acabei não trazendo tanto isso da luta livre no meio do episódio porque eu achei que ia quebrar muito. Pô, foi bem na hora que a gente descobriu quem matou, entendeu? Eu achei que aí ia abrir um parênteses ali pra falar de luta livre e vocês iam, sabe, avançar o episódio e eu não ia culpar vocês, não. Então, enfim, agora sim eu vou falar um pouquinho mais da luta livre e trazer um pouquinho de curiosidades aí de boatos que existem da participação aí da Mata Viejitas na luta livre também. Pois bem, vamos começar com a luta livre. Basicamente, a luta livre nasceu ali em 1800 e bolinha, mas ela virou um fenômeno mesmo na década de 1930. E, gente, a luta livre, caso você não tenha tanto conhecimento assim, eu lembro que acho que meu avô gostava de assistir luta livre, então eu lembro de algumas coisas. Mas é aquela coisa toda teatral, com porradas ensaiadas, que os lutadores eles ficam subindo ali nas cordas em volta do... não é um octógono aquilo, mas sei lá... em volta do ringue ali, pra pular das cordas e cair em cima um do outro. É uma coisa, assim, super teatral. E aí, eles sempre estão usando máscaras, e aí tem o bonzinho contra o malvado, o bem contra o mal, tem umas paradas meio assim. É realmente um espetáculo. E a efeitos de curiosidade, as mulheres passaram a fazer parte da luta livre nos anos 2000 mesmo, quer dizer, exatamente quando começa, assim, toda a história aqui desse episódio. E como eu comentei, a nossa personagem aqui, a Mata Viejitas, ela teve uma relação muito próxima, sim, com a luta livre. Inclusive, reza a lenda que
Em 1998, ela teve que se afastar da luta livre e foi quando ela começou a matar. Mas bom, seja como for, vamos falar então do que você pode visitar na Cidade do México que te conte mais sobre a luta livre, porque, gente, é o puro suco do México e tem relação sim com o episódio de hoje, então eu acho que faz todo sentido. Bom, o primeiro lugar que eu quero trazer aqui é a Arena México, que nada mais é do que uma arena, assim, de luta livre. Ela é a maior da Cidade do México e também a mais turística. Aqui, eu preciso te dizer que, assim, eu só vi elogios à Arena México. Assim, eu vi muita gente elogiando o espetáculo, chamando de espetáculo, falando que foi super teatral, mas que foi muito divertido. Falando que sim, é tudo ensaiado, mas que, nossa, foi, assim, um evento super marcante na vida deles e que a arena faz tudo ficar melhor. Enfim, eu só vi elogios. Eu vi também muita gente falando que foi com a família e que foi super de boa, exatamente por ser tudo muito ensaiado e ser tudo muito teatral. Falando, assim, que a galera vibra e torce, né, como se fosse uma luta de verdade, mas que é tudo super ensaiado. Inclusive, e esse relato eu achei bem engraçado, assim, que as torcidas brigam entre si, então ficam se xingando, mas também é tudo ensaiado. Então, apesar de você estar num entorno ali de luta, apesar de você estar num espaço voltado para a luta, acaba sendo sim um rolê bastante família, porque é tudo super ensaiado, é um teatro mesmo. Em outras palavras aqui, resumindo muito tudo, basicamente assim, visitar a Arena México é essencial para você entender exatamente o que é a luta livre. E apesar, de novo, né, de ser uma coisa de luta, ou que seja, é um ambiente mais tranquilo, porque é tudo ensaiado. Gente, isso eu achei o máximo. Até a briga entre as torcidas. Tipo, ninguém sai na mão, tá? Deixa eu adiantar isso. Não é que alguém se bate ali, muito pelo contrário. Tipo, as torcidas fingem estar brigando e se xingando, do tipo, né, enfim, porque um lado apoia um lutador, o outro. Então, tudo isso é muito teatral e as pessoas que visitaram elogiaram horrores, falando que, assim, é um programa essencial se você quer conhecer mais sobre luta livre. Pois bem, algumas dicas que me falaram com relação à Arena México. Primeiro que me disseram para tentar sentar o mais perto possível do ringue, que aí a experiência é outra e que é muito bacana. E segundo, que falaram que a entrada é um pouquinho confusa. Então que assim, afinal de contas a gente tá falando de uma arena, gente, é muito grande, tá? É bem grande o espaço. E que pode ser um pouquinho confuso ali para entrar. Então o que eu vi é que tem muita gente que oferece ajuda para te levar até o seu lugar e muita gente elogiou isso. Só que em troca ali de um trocado, tá? Então, assim, nada é de graça. Só pra você saber, tipo, ninguém te cobra exatamente alguma coisa, mas ficam esperando ali te levar, te ajudar a levar até o seu lugar em troca ali de um troquinho. Tá. Então temos a Arena México e como eu falei, a Arena México ela é bem turística, ela é bem grandona assim. E aí você pode olhar pra mim e falar: "Não curto esse programa. O que eu posso fazer?" Pois bem, meu querido ou a minha querida, você pode ir para uma outra arena que é um pouquinho mais intimista, que é um pouquinho menos turística e é um pouquinho mais local. E esse lugar é a Arena Coliseu. A Arena Coliseu, então, é exatamente a mesma pegada da Arena México, no sentido, né, de ir lá ver luta livre e tudo mais, mas a Arena Coliseu, ela é tanto menor fisicamente falando, quanto menos conhecida. Então, como eu comentei, é bem mais local mesmo. O único adendo que eu vi, gente, assim, de pessoas falando, turistas que foram lá, é que o entorno onde ela fica localizada não é muito amigável, assim. Então, deram a dica pra você acompanhar o fluxo na saída, sair com todo mundo, evitar ficar perambulando ali sozinho. Eu acabo não tendo muito o que agregar com relação à Arena Coliseu, porque é exatamente a mesma coisa da Arena México, entendeu? E num contexto geral é isso, assim, a Arena Coliseu também é um espaço pra você ir lá visitar, sim. E a Arena Coliseu acaba sendo também tudo sobre a luta, no sentido de você ir lá e assistir uma luta ao vivo. Eu cheguei a procurar museus de luta livre e eu vou ser bem honesta aqui que eu não encontrei nenhum na Cidade do México especificamente, mas aí até se você já foi pra Cidade do México e conheceu um museu e quiser deixar nos comentários, isso vai ser muito bacana, porque o único que eu conheci de luta livre mesmo fica em outra cidade ali dentro do México, mas muito longe da Cidade do México, então eu não sei se valeria a pena trazer aqui. Mas só pra finalizar então a dica dessas duas arenas que eu trouxe, óbvio, elas precisam de ingresso, tá? Então se organize pra comprar o ingresso. Eu não vi ninguém falando de precisar comprar com antecedência, mas o que eu vi é que existem cambistas vendendo na porta e eles vendem por um preço muito mais alto. Então a dica que fica aqui é: compra online, compra com antecedência,
Todo mundo que comprou falou que foi super tranquilo comprar online, que não teve problema nenhum, que chegando lá na hora de entrar nas 2 arenas foi super tranquilo, assim, a questão do ingresso propriamente dita, né? A Arena México é um pouquinho confusa, mas a Coliseu e a México, tipo, você passando com o ingresso de boa. Então ficaria essa dica. De você ver com antecedência ali de comprar o seu ingresso, comprar online mesmo, tem sites oficiais que vendem, e aproveitar uma boa luta livre ali. De novo, não é algo extremamente voltado só pra Mata Viejitas, mas acaba te mostrando mais sobre essa cultura mexicana, e aí enquanto você estiver ali na luta livre, se você for esse tipo de pessoa, você vai poder olhar pra pessoa que está do seu lado e falar, quer dizer, que seja conhecida, tá? Ou não também, mas é que se não for conhecida, acho que vai ser meio estranho. Mas você pode virar pra pessoa que estiver do seu lado, conhecida, e falar, sabia que a primeira serial killer mulher do México era lutadora de luta livre? Gente, eu duvido que a pessoa não vai ficar em choque. Vai falar, sério? E não vai querer saber mais. Eu ia adorar saber essa informação, tá bom? Então tá bem. Tudo bem que ela matava velhinhas, eu ainda tô triste com relação a isso. Mas eu ia adorar saber. Ficou horrível essa frase, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu ia ficar muito interessada por saber mais dessa história. Melhorou? Ai, Deus. Eu quero rir, mas assim, quero rir e chorar tudo ao mesmo tempo, né? Porque, pelo amor de Deus. Enfim, gente, chega. Chega que eu já tô me complicando muito nesse episódio. Ai, enfim, gente, com tudo isso. Ai, Deus. Eu encerro o episódio de hoje. Chega, vamos me cortar, vamos já parar por aqui. Antes de mais nada, claro que eu queria te agradecer por ter ficado até aqui, me escutado falando todas essas baboseiras. Eu espero que pelo menos eu tenha arrancado uma risada de você nesse final, porque assim, né, mó episódio pesado. Queria também te pedir... O que eu queria te pedir? Eu já tô tão lelé da cuca. Eu queria, na verdade, te lembrar que o Passaporte pro Crime tá disponível em todas as plataformas de streaming, tá no YouTube, tá no Spotify, tem a versão em vídeo. Esse episódio em especial eu acabei não conseguindo trazer tantas imagens quanto eu gostaria, e fica aqui uma curiosidade, né, porque é um caso bem recente, então eu achei que ia ser bem mais fácil encontrar fotos, mas acabei não encontrando. Mas todo episódio eu busco trazer o máximo possível de imagens pra ilustrar tudo que eu tô contando. E, antes de encerrar, claro, se eu puder te pedir 2 favores, eu vou te pedir primeiro pra você acessar a página do Passaporte pro Crime na Aurelo. Lá você tem uma aba de apoio. E se você gosta desse projeto, por favor, considere apoiar o Passaporte pro Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Se você acessar ali pelo computador, você vai ver uma abinha de apoio. Você pode colaborar com o valor que você quiser e isso vai me ajudar muito. Para além disso, também o meu segundo pedido é que você compartilhe esse episódio com aquela pessoa que vai pra Cidade do México ou qualquer pessoa que você acha que pode gostar desse episódio e desse podcast, né? Esse episódio em questão, eu no caso, tô com uma amiga bem clara na minha cabeça que eu não mandaria de jeito nenhum, mas agora eu vou ter que mandar e eu vou ter que forçar ela a ouvir até o final pra ver se é homenagem a ela. Cami, fica aqui meu beijo nominal a você. Que assim, esse episódio vai pegar nela de um jeito que pelo amor de Deus. Enfim, mas manda pra uma pessoa que você acha que gostaria de saber mais sobre a primeira serial killer mexicana, que gostaria de bancar aqui a detetive junto comigo, ou, né, uma pessoa que goste aí de crimes reais, históricos, de vários países do mundo. E é isso, gente, chega, já me embananei inteira. Então, é isso, um beijinho e até a próxima, até o próximo episódio, que, né, vou te levar pra alguma outra parte do mundo.